Olá meus amores, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal da vossa Crespa de Angola. O vídeo de hoje será patrocinado pelo ranço e frustração. Já vos aconteceu trabalharem num documento e depois ele não fica salvo? Sim, foi isso que me aconteceu. E não adianta dizerem, Vanessa, mas tinha uma forma de ir lá buscar. Eu tentei, eu vi vídeos no YouTube e eu não consegui. E era para o vídeo de hoje. E aí eu só pensava, ai vida, eu já não preciso ser testada. A minha paciência já tem sido testada todos os dias, porque ser pobre é um desafio diário. Então sim, eu tive um pequeno surto, porque eu já tinha projetado as minhas ideias, já estava tudo direcionado, mas eu respirei fundo e decidi gravar mesmo assim. Então, eu tinha pensado falar-vos de um produto, do cabelo, só que como ele ainda não chegou, o que é que eu decidi fazer? Isso mesmo que vocês estão a pensar, debater, desabafar, colocar as ideias para fora, partilhar os meus pensamentos caóticos, portanto sintam-se à vontade porque temos espaço para todas. E para as minhas crespinhas que são tímidas a comentar, se deixarem o like eu já ficarei muito contente. Então, sem mais delongas, desembora ao vídeo. Então, eu não sei se vocês têm reparado, mas os jovens da minha faixa etária estão cada vez mais a atingirem patamares da vida mais tarde. Quando eu era mais nova, por exemplo, as jovens que na altura tinham a minha idade já eram casadas, já tinham filhos, já viviam com os seus parceiros, muitas pela pressão da sociedade, é verdade, porque muitos casamentos também não deram certo, mas eu tinha uma visão dos 25 que agora que eu estou a caminho dos 30, fico às vezes naquele dilema, será que eu estou atrasada no processo ou alguma coisa mudou de lá para cá? E queria primeiro falar um pouco sobre a maternidade. Existe aquela pressão de que se a mulher depois de um tempo do relacionamento não engravidar é porque alguma coisa está errada. E aí vêm já as questões, será que o casal tem algum problema, é alguma disfunção? Porque na visão desse povo, o filho é a cereja no topo do bolo. E eu por acaso tenho alguns sentimentos e reflexões sobre a vida que por enquanto não vale a pena trazer aqui porque são assim um pouco pesados, mas com os meus 28 anos não consigo ainda imaginar-me como mãe. E acho que é muito pelo facto de não ter as condições que desejo para esse fim. Mas depois eu fico a pensar, será que isso é algo que eu quero mesmo? Ou só quero porque as pessoas querem que eu queira? Porque será justo eu trazer uma criança num mundo que eu não gosto tanto? Ou só estaria a satisfazer as minhas necessidades para atingir um determinado status? Mas sim, de facto é muito fácil cobrar, mas cuidar que é bom ninguém quer, né? Depois existem outras situações. Existem muitos casais que depois de terem o primeiro filho separam-se, muitas das vezes porque o parceiro não percebe a fase delicada em que a mulher está a passar, as questões hormonais, depois as prioridades de certa forma também mudam, passa a existir uma dedicação mais virada para o bebê do que propriamente de um para o outro. E sim, por vezes essas fragilidades acabam por quebrar aquilo que foi construído. Sem falar naqueles que vão procurar fora só porque a mulher não está disponível, mas isso aí já são outros 500. E depois ainda vem outra questão dos filhos crescerem sem um dos pais. Vocês conseguem compreender o impacto que isto tem na vida de um ser humano? Então às vezes fico a pensar, se para lidar comigo mesma já é um processo difícil, como é que será quando eu tiver um ser humano que é dependente de mim, está sob a minha responsabilidade, porque muda totalmente o jogo. Então para essas pessoas que cobram, que geralmente não sabem como é que está a relação, não sabem como é que está a vida financeira do casal, não sabem qual é o objetivo do casal, vocês têm que ter mais filtros, está bem? Na mente podem não ter, pensem o que vocês quiserem, mas na boca coloquem filtros, que isso ajuda. Como aquelas pessoas que perguntam, mas o casamento sai quando? Eu me pergunto, mas vais patrocinar o meu casamento ou só queres ir lá bodar?
Porque sim, de facto, o casamento é a união de duas pessoas que se amam, nem sempre, né? Mas tem toda uma logística que o casal tem que preparar para depois ter que alimentar um monte de bocas que por vezes ainda saem de lá a falar mal de ti. Complicado, yeah? Então parece que nós estamos sempre a tentar atingir determinados patamares. Primeiro patamar, vou querer atingir os 18 anos para ser independente. Próximo patamar, tenho que terminar os estudos. O outro patamar, tenho que ter uma relação, senão vão começar a cobrar. Depois temos o patamar do emprego. Depois vem o patamar do emprego com um salário condigno. Depois tem o patamar de ter uma casa. E depois tem ainda o patamar de ter um filho. E depois, o segundo está onde? E para quem já tem isso tudo, eu me pergunto o que vem depois. Porque vivemos nesse ciclo e eu às vezes quando estou a ir para o trabalho eu vejo as pessoas numa correria, parecem umas baratas tontas e parece que estamos sempre a viver para o amanhã. Eu tenho que chegar ao trabalho, agora tenho que chegar cedo a casa, eu espero que chegue já sexta-feira e depois passa e estamos sempre nesse ciclo e do que é que vale a pena estarmos a correr se nem sequer aproveitamos o presente. E depois tem outra situação, a tecnologia evoluiu tanto, mas parece que continuamos escravos do trabalho. Muitas empresas continuam arcaicas e esquecem-se que os trabalhadores vão render muito mais se tiverem melhor qualidade de vida. E quando eu falo de melhor qualidade de vida, não estou só a falar do din-din, do faz-me rir, não. Mas todos os outros fatores que por vezes são coisas básicas e mesquinhas da organização, da estrutura, que podem ser mudadas, mas a empresa não quer, faz braço de ferro para ficar ali na sua antiguidade e frustrar o trabalhador. E muita gente que ouve isso pensa, vocês jovens de hoje em dia não querem ir trabalhar. Não, pelo contrário. A gente, sim, eu por mim também não sei se não trabalhava ou se faria outra coisa. Mas a questão não é essa, a questão é ter qualidade de vida. Porque eu vejo muita gente que chega a casa, não tem tempo para os filhos, porque já é sugado pelo dia do trabalho e não tem tempo para dar resposta para aqueles que ama. Eu lembro-me que a minha mãe em Angola, ela acordava às 4 da manhã para ir trabalhar na Cuca e isto tudo por causa do engarrafamento. E ela quando chegava a casa, por exemplo, uma sexta-feira, tinha vontade de sair ao fim de semana, mas a vontade dela na verdade era ficar em casa, a descansar e ela às vezes fazia tal esforço para sair comigo, ia-me lá no Bela Shopping, comer lá um gelado, ok? Mas só para vocês verem, isso desgasta uma pessoa e isso não é qualidade de vida. Eu lembro-me, por exemplo, no trabalho passado onde eu estava, que eu vivia, eu respirava o meu trabalho. Uma coisa é viver para o teu trabalho, mas de uma maneira saudável. Mas não era isso que estava a acontecer. Eu vivia para o meu trabalho porque eu acordava às 6 da manhã para ir estudar e depois terminava lá para as 9, por vezes 8, 9 da noite, porque tinha que fazer alguns ajustes. E não digam, Vanessa, mas fazias isso porque tu querias. A questão nem era bem essa, porque se eu não fizesse, eu ia sentir um desconforto de não me sentir competente na minha função. E não é porque eu era burra, não, ou porque eu sou burra, não. É porque não me davam ferramentas suficientes para eu poder cumprir com o meu trabalho. Então, para não estar nessa frustração, nessa ansiedade, porque é horrível viver com ansiedade de qual será a próxima chamada, como é que eu vou gerir a próxima chamada, qual é a questão que me vão fazer, então eu preparava-me para isso, então não tinha vida, não é? Era respirar o trabalho. E depois tem aqueles comentários do género, quase a tentar na casa da avó, porque sim, eu estou na casa da minha avó, não sei se eu já tinha dito, mas acho que sim. E eu sinto que é um grande privilégio estar na casa da minha avó, do que estar com a corda ao pescoço todos os meses para pagar uma renda de 800 paus. Só porque a sociedade acha que é o melhor. Não. E daí que eu acho que a literacia financeira é muitíssimo importante. E aí sim é que a sociedade deveria ter um papel de nos ensinar ou encaminhar a sermos mais independentes, a fazermos render o nosso dinheiro, a termos objetivos individuais. Mas claro, não é de interesse deles, então ficamos nessa bolha. E está tudo bem em termos uma relação e termos filhos e vivermos com o nosso parceiro, mas o que eu quero realmente passar é o facto de nós conseguirmos pensar por nós mesmos e não por termos de estar a seguir essa linhagem, porque eu tenho que casar e depois tenho que ter logo o filho e pronto, não temos de estar nesse stress. Porque, por exemplo, existem muitas pessoas que estão a namorar sozinhas. Como assim, Vanessa? Sim, a namorar sozinhas. Estão num relacionamento, mas estão sozinhas. Não sabem o seu valor, não estão felizes, mas como estão com o fulano que tem o sobrenome X, que tem as posses Y, estão bem assim. Porquê? Porque a sociedade as vê assim.
Como também existem aqueles pais que projetam os seus desejos nos seus filhos, mas é claro, como não conhecem os seus filhos, pois ficam frustrados quando os filhos não percorrem os caminhos que eles projetaram. Então, meus amores, depois daqui deste desabafo, desta conversa assim muito rápida, aqui vai o conselho da vossa crespa. Se vocês acham que a vossa idade está a avançar muito rápido, eu só vos digo uma coisa, não vale a pena correr, porque o fim é o mesmo para todos. Portanto, valorizem cada dia as coisas mais simples, valorizem a vossa saúde, quer física, quer mental, saibam fazer dinheiro, aprendam a fazer dinheiro. Estou a falar tipo, já tenho bué! Mas enfim, façam o que eu digo e não o que eu faço. Façam o que eu digo. Como é que é? Façam o que eu faço e não o que eu digo. Não, façam o que eu digo e não o que eu faço. Eu estava certa. Enfim, eu estou cansada. Sabem, são 2 horas da manhã, 2h23. E eu estou aqui, já podia ter gravado. Se eu não perdesse o ficheiro. Ai, enfim, estou zen. Este é o pensamento. Então é isso. Priorizem-se, cuidem da vossa saúde mental. Façam dinheiro. Saibam valorizar-se neste mundo que está um caos, um completo caos. E nós parecemos umas baratas tontas todos os dias, num loop eterno. Parece que não vamos a lado nenhum. E pronto, basicamente foi isso. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Eu sei que foi assim meio... eu sei que foi assim meio às 3 pancadas, eu precisava de falar e quando eu preciso falar eu falo e tem que ser assim. Portanto, sintam-se livres, como eu vos disse, para comentar o que quiserem, deem as vossas opiniões, o que é que vocês acham disso tudo, das cobranças que são feitas quando nós temos uma determinada idade, porque é que as pessoas cobram, porque realmente, quer dizer, elas cobram, mas vocês também que estão a cobrar estão em que nível, em que posição? Não sei, a vida é muito complicada. E é isso, eu vou dormir, fiquem com Deus, um beijão grande e até ao próximo vídeo. Tchau!